Conhece a história da Ariel? Sabe em que época que ela viveu? Não sabe? Então vem comigo. Oi, trouxas do mundo todo! Eu sou a Vanessa Alves e hoje, como é sexta-feira, é dia de Princesas da Disney. Lembrando que esse aqui é o meu quarto vídeo de Princesa da Disney e se você não viu os outros, eu acho mais interessante você ver eles em ordem. Tem uma playlist aqui no meu canal só sobre isso. Então assiste e volta aqui, ou então assiste esse primeiro, você que sabe, vida é sua. E hoje a gente vai falar sobre uma das princesas mais queridas da Disney, a Ariel. Bom, pra quem não sabe, A Pequena Sereia é um filme estadunidense, né? Também do Walt Disney, na verdade da Walt Disney Empresa, e é o 28º filme de animação da Disney e também é considerado o primeiro filme da era renascentista da Disney. Para quem não sabe o que era renascentista, posso fazer um vídeo explicando mais detalhadamente, mas basicamente a Disney teve sua época de ouro, né, que foi a primeira época onde ela lançou os filmes ali mais clássicos, teve sua era ali de bronze, que foi um pouquinho pós-guerra, e após o falecimento do Walt Disney, ela teve uma época muito ruim, que foi antes desse filme, né, porque infelizmente a partir desse filme o Walt Disney já faleceu, mas depois eles voltaram a fazer filmes no estilo que eles tinham lá com o Walt Disney, e aí a empresa ressurgiu, por isso que é a época do Renascimento. Esse filme estreou em novembro de 89 e é inspirado no conto de Hans Christian Andersen. Mas antes da gente ir a fundo na história, eu peço que você, por favor, já se inscreva nesse canal, já ative o sininho, porque esses vídeos dão muito trabalho para fazer, é muita pesquisa, muita coisa. E se vocês se inscrevem, deixam seu like, me dão um bom feedback e eu fico mais fortalecida ali pra continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom, galera? E por favor, caso você goste desse vídeo, já deixa seu like também, porque assim eu entendo que vocês realmente estão gostando desse tipo de conteúdo e continuo produzindo. Vamos falar um pouquinho sobre a história original, porque vocês sabem que a Disney sempre faz algumas modificações, porque geralmente a história original é macabra, né? Bom, como eu falei, o conto original foi escrito pelo Hans, lá no século XIX, e o conto fala sobre a história de uma jovem sereia disposta a dar sua vida por conta de um amor. Nada diferente do que conhecemos, certo? Errado. O conto fala sobre uma sereia que vive no mundo subaquático com a sua família, né? E nesse reino, quando uma sereia faz 15 anos, ela tem permissão de nadar até a superfície. E aí depois ela retorna, né, e conta sobre as suas experiências que ela teve lá na superfície. Pois bem, a nossa sereia da Pequena Sereia original fez isso, só que o dia que ela subiu, teve uma tempestade horrível. E aí ela acabou vendo o navio, né, o barco de um príncipe ali naufragando. E aí ela entrou em desespero, mas assim, num ato bem heróico da parte dela, ela salvou ele de se afogar e imediatamente já se apaixonou. Porque, galera, naquela época ali não existiam padrões. Ela nunca via homem, né? Ela morava num reino ali que só tinha as filhas ali do rei, então ela já se apaixonou direto. E aí quando ela voltou, ela perguntou pra avó dela qual que era basicamente a diferença, né, dela pra um ser humano. E aí a avó dela falou: olha, minha filha, os seres humanos, eles têm uma vida muito curta e depois da morte, a alma dos seres humanos, ela fica eterna. Já as sereias, elas têm uma vida mais longa, né, que os seres humanos, só que quando elas morrem, elas se transformam em espumas do mar e desaparecem. Então ela começou a sonhar muito em ter uma alma eterna e ela começou a ficar muito apaixonada por esse príncipe e foi até uma bruxa do mar para tentar fazer ali um trato com ela para ela se transformar em humana. A bruxa deu a poção para ela que fazia ela virar humana, porém tinham 5 condições ali que ela devia seguir. É aqui que a história distancia um pouquinho do conto da Disney. 1. Ela perderia sua voz. Beleza, normal, né? Já aconteceu. 2. Ela nunca mais poderia voltar ao oceano. Também faz sentido, até porque ela, como pessoa, ela não ia poder voltar andando, né? Ela não ia nadar e ficar debaixo do mar. Então, beleza. 3. Ao beber a poção, ela ia ter que se sentir como se 1000 espadas estivessem atravessando o corpo dela, mas quando ela virasse humana, se ela aguentasse essa dor, ela ia dançar lindamente. Aqui a gente já começa um pouco da viagem, né? 4. Porém, ao andar, ela ia sentir como se ela estivesse andando em cima de faca afiada. E os pés dela iam ficar sangrando terrivelmente sempre. Ou seja, cada passo que ela desse, ela ia sentir que tava tendo facas ali embaixo do pé dela.
E já é muito macabro, né? Já começou muito macabro daí. E 5 e último, além de todas essas condições aí, a pequena sereia apenas ia ter uma alma humana se ela conseguisse se casar com o príncipe. Na verdade, se ela conseguisse um verdadeiro amor correspondido, né? E se isso não acontecesse, na primeira madrugada do casamento do amor dela com outra pessoa, ela morreria com o coração despedaçado e viraria espuma. É bem creepy. Só que ela tava apaixonada, né? Ela já tinha visto ele, já tinha imaginado todo o casamento deles, igual a gente, com crush, assim, bem desiludido, bem trouxa. E aí ela aceitou tomar a poção. E assim foi feito. A bruxa transformou ela em humana, né? Ela sentiu uma dor. E aí ela finalmente encontrou o príncipe. O príncipe, ele gostou dela logo de cara. Mesmo ela sendo muda, ele achou ela muito bonita, muito meiga e tudo mais. Então eles viraram amigos, né? Eles começaram a se falar e se ver todo dia. E ela se aproveitava ali que ela sabia dançar lindamente e dançava pro príncipe que adorava. E um detalhe é que, lembrando que quando ela andava, ela sentia como se facas estivessem passando pelo pé dela. Então já era um pouquinho doloroso, né? Porém, mesmo com todos os esforços da Ariel, o príncipe teve de se casar, né, com uma princesa, porque realmente os príncipes têm que casar com uma princesa, o pai dele meio que obrigou. E a Ariel ficou muito triste, muito chateada, só que ela sabia que isso podia acontecer, então ela aceitou. No dia do casamento do príncipe, as irmãs da Ariel apareceram com uma faca de prata, dizendo que a bruxa disse para elas que se a Ariel esfaqueasse o príncipe e o sangue dele caísse em suas pernas, ela voltaria a ser uma sereia. Só que a Ariel, ela estava muito apaixonada pelo príncipe, ela não teria coragem de fazer isso de jeito nenhum. Então ela negou, ela viu o casamento deles e voltou para a água para poder virar espuma. Basicamente essa é a história original da Ariel. Bem macabro, né, galera? E agora vamos falar um pouquinho sobre a época que os fatos aconteceram. Todo mundo fala que os filmes da Ariel têm um dos períodos mais confusos de todos. Por acontecer debaixo do mar, é muito difícil e impreciso saber a época que aconteceu. A maioria das pessoas dizem que foi entre 1650 até 1900. Porém, com essa diferença grande de 4 séculos, não faria muito sentido pra gente, até porque a gente tem que encaixar ela em algum momento ali das outras princesas. Então eu pesquisei mais a fundo e achei, galera, um óculos de grau com perninhas ali no arsenal de coisas da Ariel. As coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais. Sim, galera, aquelas perninhas que a gente bota aqui atrás. E isso, ele não existia tem tanto tempo. Na verdade, esses óculos, eles foram inventados ali meados dos séculos 1800. E aí a gente já encurta um pouco o tempo que a Ariel poderia ter vivido, que provavelmente foi entre 1800 e 1900. Então a gente tem aí um período de 100 anos. O local que a história se passa, no entanto, já é um local certíssimo. Na Dinamarca. A Dinamarca é um dos países que tem uma das histórias mais velhas. A origem da Dinamarca, ela se perdeu ali na história. Porém, depois do século 6, os dinamarqueses ficaram muito conhecidos por ser vikings, né, galera? Vocês que já assistiram aí a série Vikings da Netflix sabem do que eu tô falando. Inclusive, posso trazer um vídeo sobre isso. Os vikings, eles exploravam, colonizavam, invadiam e negociavam pela Europa inteira. E um detalhe importante, galera, é que a Dinamarca, diversas vezes no período da história, já invadiu a Inglaterra. Sim, galera, a mesma Inglaterra que lá na época do período industrial, que é mais ou menos por volta da história aí que a gente tá contando, já foi uma das maiores potências mundiais. Além disso, a Dinamarca também invadiu a Suécia, a Espanha, a Noruega, a Islândia, parte das Ilhas Virgens, um pedaço ali do que depois virou o norte da Alemanha e incontáveis outros lugares, galera. Mas por se passar debaixo do mar, não faz muito sentido a gente saber o que estava acontecendo por cima da água, né? Até porque uns 90% da história se passa por debaixo da água. Onde eu nasci, neste oceano, entre e saiando, tem tudo aqui. Então, eu vim trazer pra vocês a história do lugar onde a Ariel mora, Atlântida. Essa história foi baseada num conto grego, né? Mas pode de fato ter acontecido. O que acontece? Existia essa cidade, né, Atlântida, que se localizava lá no meio do Oceano Atlântico, era como se fosse uma ilha, e era uma cidade, assim, extremamente abençoada, com muitas riquezas naturais, lindas florestas, pedras preciosas e muito mais. Por ser uma terra assim tão rica,
os outros lugares eles vinham em peso em cima dessa terra para poder tentar ali querer extrair um pedaço das terras deles ou até das riquezas que eles tinham ali. Por conta disso, eles começaram a se proteger. Os moradores de Atlântida começaram a estudar a arte da guerra e eles eram pessoas espetaculares, eles eram inteligentíssimos, inclusive naquela época que a gente não sabe muito bem quando se passa essa história, eles já estavam construindo castelos e tinham vilas, era uma sociedade extremamente avançada. Esse povo, ele estava estudando guerra e eles eram tão inteligentes e tão bons que todo mundo que tentou invadir ali as terras deles, eles conseguiram derrotar. Então, ninguém invadiu as terras. Eles eram muito inteligentes, muito fortes, muito guerreiros e tudo mais, e deu certo. Mas por conta de ter dado tão certo, eles começaram a ser pessoas um pouquinho soberbas, um pouquinho orgulhosas, e eles pensaram, já que a gente luta tão bem, já que a gente é tão abençoado assim, nós poderíamos usar a guerra que a gente sabe fazer, as lutas que a gente aprendeu, para poder conquistar novas terras. Então, a partir de um determinado momento, eles pararam de só se defender dos outros países e começaram a atacar, a avançar o território para poder tomar o território de outros países. Poseidon, que era ali o padroeiro da cidade, e é também um dos deuses do Olimpo e inclusive o pai do rei Tritão e vô da Ariel. Galera, e Poseidon não gostou nada disso. Ele convocou os outros deuses do Olimpo e começou a conversar com eles e eles decidiram que eles destruiriam a cidade de Atlântida. Então logo as terras de Atlântida começaram a estremecer, o dia virou noite e o fogo pegou todas as lindas florestas que eles tinham lá em Atlântida. E por fim, ondas gigantes que a gente nunca viu na nossa vida, tamanha grandes elas eram, tomaram assim Atlântida até que a cidade ficasse totalmente por debaixo de água e sumisse para sempre. Mas e aí, galera? Vocês acham que essa Atlântida é a mesma Atlântida da história da Ariel? Vocês acham que a Atlântida realmente existiu? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui desse lado esse outro vídeo, porque eu tenho certeza que se vocês gostaram desse, vocês vão gostar desse outro. Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Muito obrigada por me assistir e tchau!